Oi, gente, esse é o canal É o Bicho, eu sou a Tia Mari. Esse é um canal que fala principalmente sobre animais domésticos aqui na Alemanha, eh, como que são os cuidados com os animais. E eu quero abranger um pouco, falar um pouco sobre a natureza, da relação dos alemães com o meio ambiente, da relação dos alemães com o meio à sua volta. Isso é um tema muito grande aqui na Alemanha e eu quero falar um pouquinho a respeito disso para vocês e através desses temas vocês vão entender muito a respeito da cultura alemã, tá? Eu moro há 9 anos aqui, eu sou enfermeira, sou formada aqui em enfermagem e trabalho em hospital e por conta disso eu tenho muita coisa a falar a respeito da saúde aqui na Alemanha. Então esse é um tema que eu estava querendo colocar hoje, que tem muita gente que tem dúvida, que não entende direito como é que funciona, tá? Então eu vou tentar fazer um parâmetro bem enxugado, que é uma coisa bem complexa e bem diferente do como funciona na Alemanha, tá? Então aqui na Alemanha todo mundo tem acesso ao sistema de saúde e ele funciona através do que eles chamam de planos de saúde, que chamam de seguros de saúde, tá? Então todo mundo tem ou uma gesetzliche Versicherung ou uma Privatversicherung. Versicherung é seguro. A gesetzliche Versicherung é um seguro que é assegurado pelo Estado, que o Estado pega uma legislação e diz, olha, o plano de saúde tem que cobrir isso, isso e isso, especificamente. Daí você escolhe um plano de saúde que se adequa ao que você tem interesse. Alguns planos de saúde oferecem uma coisa a mais, outros oferecem uma coisa a menos, tem uns que oferecem mais reabilitações para pessoas mais idosas, outros são para pessoas mais jovens, aí oferecem mais cursos para gestantes, por exemplo, mais focado com um público mais jovem. Cada um tem as suas características positivas ou negativas. Aí você tem que comparar e escolher o que for melhor para você, tá? Isso está dentro da Gesetzliche Versicherung. A Gesetzliche Versicherung são os seguros para as pessoas que são empregadas. Então você paga dentro do seu salário, você está empregado, você paga um valor dependendo do seguro que você vai escolher, que vai variar entre 14%, 15%, 16% do seu salário, e o empregador vai pagar uma parte também em cima ali do seu seguro. Se você é autônomo, trabalha como autônomo, então você vai ter que pagar o seu seguro automaticamente privado. Então você já entra nesse seguro privado que também tem que cobrir aquilo que a legislação diz que são as coisas básicas que o seguro tem que cobrir, tá? A questão do seguro privado é que ele é muito mais caro, porque você acaba tendo que pagar ele sozinho, que não existe um empregador, porque você é autônomo. Acontece também nos casos de pessoas que são Beamte são funcionários públicos, de pessoas que ganham acima de, eu acho que um valor de entre 4 e 5 mil euros por mês. Essas pessoas têm que pagar um seguro privado e é um seguro bem mais caro. Tá, e como é que funciona quando a pessoa é desempregada, quando ela não tem dinheiro para pagar esse seguro? Como é que funciona isso? Existem duas formas. Quando você está desempregado aqui na Alemanha, você pode estar recebendo um dinheiro do que eles chamam de Sozialhilfe ou através do Agenturvorarbeiter, que são dois sistemas diferentes que funcionam paralelos, tá? A Agenturvorarbeiter é o que seria um auxílio-desemprego. Você já trabalhou pelo menos um ano na Alemanha, então você tem direito a receber o auxílio-desemprego e o auxílio-desemprego vai financiar não só o seu apartamento, vai te dar um dinheiro para você viver, como ele vai pagar o seu seguro, que aí no caso vai ser Gesetzliche Versicherung. E se você nunca trabalhou aqui na Alemanha, você, por exemplo, é um estudante, terminou a faculdade e ainda não arrumou um emprego, ou então você saiu da escola, ainda não quer entrar na universidade, quer trabalhar, mas ainda não arrumou um emprego, então você vai entrar nessa outra categoria que é o Sozialhilfe, que eles chamam aqui de Hartz IV. E o Sozialhilfe, ele é uma comparação bem grotesca com o que a gente fala que é o Bolsa Família no Brasil, mas tem uma estrutura muito maior, muito mais complicada, complexa, e que não só aquela pessoa vai receber o dinheiro, vai ser pago o plano de saúde dela, como existe toda uma estrutura de coordenação de te levar a procurar o seu primeiro emprego, para te encaminhar, te orientar qual é a profissão que você quer ter. Então vai te
oferecer palestras, vai ter uma pessoa que vai te ajudar a arrumar um emprego, vai te mandar para cartas oferecendo determinados empregos e, enfim, vão te preparar também para você fazer o seu currículo. Tem todo, uma estrutura bem complexa, mas isso dá tema para um outro vídeo. Então, todo mundo tem direito a um plano de saúde. Mas como é que funciona isso? É que nem no Brasil a gente tem, sei lá, o livrinho do plano de saúde, aí eu só vou àquele médico, eu só vou àquele hospital, só posso ser atendido ali. Não. Todo mundo pode ser atendido em qualquer hospital e pode ir a qualquer médico. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou a um médico, sei lá, tal, lá em Charlottenburg, que é um bairro que tem aqui em Berlim, por exemplo, e eu vou ser atendida assim como o dono da empresa, que tem $1 milhão, vai estar lá do meu lado sentadinho e vai ser atendido também pelo mesmo médico, e o seu ciclano de tal, desempregado, que não tem dinheiro nenhum, é ferrado, vive do governo, está sentado também aqui do meu lado, também vai ser atendido pelo mesmo médico. E aí eu vou além disso, gente, ele não só vai ser atendido pelo mesmo médico, ele pode ser operado pelo mesmo médico, ele vai para o mesmo hospital. Qual é a diferença dentro do hospital? Vamos falar a respeito do hospital, mas como é que funciona? Tem hospital público, tem hospital privado, tem 3 tipos de hospital aqui na Alemanha, tá? Eu vou até ler porque um é o que eles chamam de Öffentliche Krankenhäuser, que são os hospitais universitários, os hospitais do Estado, que são financiados pelo Estado, tá? Esses são o primeiro. Tem outro tipo de hospital que é o chamado, segundo, né, que é o Freie Gemeinnützliche Krankenhäuser, que são os hospitais de organizações sociais. Como, por exemplo, a gente tem a Caritas, que é uma organização sem fins lucrativos da Igreja Católica, tá? Tem, por exemplo, a Deutsches Rotes Kreuz, que é a Cruz Vermelha Alemã. Tem, por exemplo, a Diakonwerk, que é uma organização da Igreja Evangélica aqui na Alemanha. Então, essas são organizações que financiam também determinados hospitais. Então, tem hospitais que são dessas organizações. E tem a Privatkrankenhäuser, que são os hospitais privados. Esses hospitais privados, eles têm que receber um aval do governo para que eles possam estar funcionando como hospitais privados. Normalmente é um hospital do Estado que acabou falindo ou que acaba tendo uma organização privada que acaba assumindo ali aquele hospital. Tá, então são esses 3 tipos. Mas você pode, com o seu plano de saúde, ir a qualquer um desses hospitais e utilizar aquele serviço. Você vai ser atendido na emergência, você vai ser atendido dentro do hospital, você vai, se você precisar operar, você vai operar. A Zara tá com medo dos coelhos. Fica aqui, Zara. O que é? A coelha tá ali atrás. E você tá com medo da coelha? Então todo mundo pode utilizar isso. Então acontece, por exemplo, muitas vezes alemães moram, já ouvi falar, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente sabe que a saúde americana é uma catástrofe. E acaba que muita gente que mora nos Estados Unidos, que é alemão, acaba vindo para cá só para poder fazer uma operação ou para fazer determinados exames, tá? Se a gente comparar um pouco com a União Europeia, eu não conheço muito, mas eu já vi, eu sei que em Portugal, por exemplo, existe o sistema privado e o sistema público. O sistema público é um sistema um pouco mais... como é que eu posso dizer, sucateado, como, por exemplo, o sistema público do Brasil, né, que a gente tem uma diferença muito grotesca entre o privado e o público, né. Portugal também tem um pouco isso. Eu cheguei a atender, por exemplo, paciente de hospital que foi passar férias em Portugal e quebrou a perna e precisava operar, e aí no próprio hospital público de Portugal falaram: olha, se fosse você, voltava para a Alemanha, porque lá você vai ser operado e vai ser melhor. E o paciente veio todo enfaixado e chegou para ser operado aqui. Então, existe dentro da própria União Europeia diferenças. Eu gosto muito do sistema, alemão, sabe? Eu acho que ele cobre as coisas mais importantes e ele dá praticamente de uma forma igualitária os mesmos serviços. Mas qual
Por que então uma pessoa vai querer ter um plano privado? Por que um plano privado é melhor? Olha, o plano privado, ele antes de tudo, ele te oferece um quarto privado. Então você vai ter um quarto ou com uma pessoa, não sei se no máximo 2 pessoas, acho que no caso é uma pessoa só. Se você tem um Gesetzliche Versicherung, você vai ficar num quarto com 4 pessoas e no máximo você vai conseguir um quarto com 2 pessoas se você tiver muita sorte, tá? O plano privado, ele te oferece o Chefarzt. Chefarzt é um médico que é o chefe, o médico-chefe. Então, teoricamente, é o melhor médico que tem ali no hospital. E esse médico-chefe que vai te atender ali especificamente. E no caso da pessoa que tem um Gesetzliche Versicherung, ela vai ser atendida pelo médico que está ali de plantão, ou então pelos Oberarztes, que são os médicos que são chefes desses médicos que estão ali de plantão normalmente, que são um pouco melhores, mas isso depende muito da ocasião, tá? O que acontece é que muitos hospitais têm uma unidade só para os planos de saúde privados. Por exemplo, você vai ser atendido no mesmo, na mesma Rettungsstelle, na mesma emergência, e aí dali da emergência você vai, dependendo da situação, ou para uma unidade privada ou para uma unidade generalizada dessa Gesetzliche Versicherung. Na unidade privada, o que vai acontecer? Você vai ter um quarto próprio, você vai ter algum tipo de serviço mais específico, vai ter um atendimento talvez um pouco melhor, é um lugar mais arrumado, mais chique, você é atendido pelo chefe dos médicos, que é o Chefarzt. Olha, de forma geral mesmo, quer que eu seja sincera? Não faz grande diferença. Quando você tem um sistema que muitas vezes é um sistema privado de saúde, você tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né, a respeito disso. Por quê? O sistema privado, ele é muito controlado pelo governo, tá? Para que ele ofereça aquilo que o governo diz que é o mínimo que tem que ser oferecido para o cidadão. Mas, quando você está falando de um sistema privado, você está falando de uma empresa. E quando você está falando de uma empresa tende a querer ter lucro, tá? Então, um dos problemas do sistema de saúde da Alemanha, que eu digo é que, porque não tem só sistema privado, mas tem muitos hospitais que são privados, e existe sempre, naturalmente, o interesse de que tenha-se um ganho no ano que vem eu tenho um ganho maior do que no ganho anterior, ou que pelo menos eu tenho o mesmo ganho do que o ano anterior, porque senão eu estou andando para trás e não estou crescendo, que é a visão de uma empresa. E o que acontece? Como aqui os hospitais têm uma estrutura muito forte, então a tendência é que as pessoas, como é que eu posso dizer isso? Sejam operadas muito rápido. Então, ao mesmo tempo que você, que é muito eficiente, entendeu? Que as coisas funcionam, né? E isso eu falo tanto da Gesetzliche Versicherung, do sistema generalizado, assim como o sistema privado, todos eles funcionam. A diferença é que talvez uma pessoa que tem um plano de saúde privado, ela acaba tendo que fazer muito mais exames do que talvez fosse necessário fazer. Porque já que é um paciente privado, então você pode, de repente, mandar fazer mais exames, que você chega mais dinheiro daquele paciente, né? O que acontece muito também às vezes, manda para fazer um exame e aí quando você vê, ele já foi operado. Entendeu? Então, às vezes, você é operado por coisas que não tinham necessidade de ser operado. Ou se opera, de repente, pacientes muito idosos, pessoas que já você tem que perguntar, mas será que vale a pena uma operação? Será que a operação não é um risco muito grande para a saúde daquela pessoa? Será que não vai fazer com que a vida dela fique mais einschränkend, que fique mais... que ela não tenha mais tanta qualidade de vida, né? De repente uma operação vai ser um trauma grande e ela não vai ter tanta qualidade de vida.
Então todas essas coisas têm que ser pensadas. E quando você tem dinheiro e tem estrutura, e você tem um sistema privado, você tem que tomar cuidado para que você não vá muito rápido para a faca. Então tem o outro lado do sistema de saúde alemão, que eu diria que, ao mesmo tempo que as coisas funcionam muito rápido, você tem que ter uma visão um pouco crítica. Bem, de uma forma geral, era mais ou menos esse o parâmetro que eu queria dizer, explicar um pouquinho bem básico a respeito de como que funciona o sistema de saúde aqui na Alemanha, que é bem diferente do que é no Brasil. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dá um like. Se vocês gostaram do canal, assina o canal. A gente fica feliz e até o próximo vídeo. Beijo, gente!